irmãos e irmãs, bom dia! É com muita alegria que iniciamos mais um dia a nossa Lex Divina e hoje, domingo, dia do Senhor, dia 12 de maio, nós celebramos a Ascensão do Senhor, uma grande festa na nossa igreja. Estamos também no tempo da novena do Espírito Santo, então vocês estão percebendo o nosso cenário diferente para justamente lembrarmos e guardarmos essa graça, dessa espera do Espírito Santo que vamos viver ao longo dessa semana, para nos prepararmos para a grande festa de Pentecostes. Neste dia, irmãos, em que a igreja, no dia 12 de maio, celebra a Ascensão do Senhor, a igreja vai nos conduzir a entrar nesse mistério após esse tempo pascal, esse tempo que foi de graça e de ressurreição do Senhor. Hoje também é dia das mães, então devemos lembrar as nossas mães, rezarmos por elas, darmos graças por todas aquelas que nos geraram, ou por aquelas que hoje estão no céu, né, que se encontram junto do Pai rezando, pelas mães que hoje lutam, né, pela vida dos seus filhos, pelas mães que se encontram com dificuldades, aquelas que estão encarceradas, outras que estão nos vícios, nas doenças, enfim, confiemos todas as mães, né, no mundo inteiro, peçamos a intercessão da Virgem Maria neste dia sobre cada um delas, então que você tenha a oportunidade nesse dia de rezar pela sua mãe, mas também de ligar, mandar uma mensagem, dar um presente, viver esse dia celebrando esse dom da vida que te trouxe, né, que te gerou, que é fruto também das nossas mães. A liturgia da igreja hoje nos traz na primeira leitura retirado dos Atos dos Apóstolos. No primeiro livro, o Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu. Depois de ter dado instrução pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinham escolhido, foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-los. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Então, o Atos dos Apóstolos, né, vai narrar exatamente essa ascensão do Senhor. Vai nos trazer, quando Jesus ali estando, né, com seus discípulos, seus apóstolos, ele vai dizer que ele vai subir ao céu. E eles vão se questionar, né? 2 questões eles vão fazer. Primeiro, eles vão falar, vão se perguntar sobre o batismo, e Jesus vai dizer para ele: não vos afastei de Jerusalém, esperai a realização da promessa. Então, há essa mensagem que é comunicada. E a segunda, quando Jesus já vai dizer para eles que o Espírito Santo descerá sobre eles, né? Recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para serdes as minhas testemunhas. Então, o Espírito Santo é esse que vem para nos dar a graça de testemunharmos a ressurreição do Senhor e a vida de Jesus no meio de nós. Então, ele deixou o seu Espírito Santo sobre cada um. Ele foi ao Pai, mas ele não nos deixou só, não nos deixou órfão, mas ao contrário, ele enviou o seu Espírito para que justamente ele nos ensinasse
a testemunhar e, sobretudo, a entender esse mistério de Jesus no meio de nós. No finalzinho da leitura vai dizer: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Então, Jesus que de fato vai nos lembrar, esses homens vão lembrar dessa promessa. O Senhor foi, mas Ele voltará, mas Ele não nos deixou órfãos, né? Ele enviou o Seu Espírito Santo Paráclito sobre cada um de nós. E nós estamos, de fato, nessa espera ansiosa pela vinda do Senhor. Até lá, devemos nos preparar a cada dia, pedindo e suplicando a ação, a graça do Espírito Santo sobre todos nós, para que possamos viver verdadeiramente esse mistério ao qual Deus nos chama, que é estarmos, né, na plenitude ao seu lado, junto com Ele, na Jerusalém Celeste. O salmo de hoje é o Salmo 46. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Então, o salmo de hoje vai relatar exatamente nessa ascensão do Senhor. Primeiro, o salmista nos convida a aclamarmos o Senhor, porque Ele é o Rei de toda a terra e Ele subiu aos céus, né, ao som do toque da trombeta. Somos convidados a glorificar o Senhor, porque na sua ascensão Ele também eleva cada um de nós. O Senhor que sobe aos céus e está no seu trono reinando, Ele é o Rei das nações. O próprio salmista vai dizer, o soberano, o sublime, o Deus Altíssimo. Então, neste dia, devemos reconhecer a realeza, o poder onipotente do Senhor, a soberania do Senhor sobre a igreja, mas sobre cada um de nós. E o salmista convida a aclamarmos, né? Por entre aclamações, Deus se elevou. O nosso louvor deve também chegar aos céus, ao coração de Deus. E Ele nos convida, né? Salmodiai ao nosso Deus, ao som da harpa, salmodiai ao nosso Rei. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Então, Deus está lá reinando, sentado no trono glorioso, para governar a cada um de nós, para cuidar, proteger com a sua majestade, com o cuidado que o Senhor já exerce sobre nós e esse seu poder, a sua realeza, a sua soberania, que devemos lembrar. A segunda leitura de hoje, ela é retirada da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós, que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda a autoridade, poder, potência, soberania, ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. A segunda leitura de hoje vai justamente narrar que Deus, né, ressuscitou Jesus, tornando cabeça da igreja. O autor aqui da carta a São Paulo, ele vai pedir que a comunidade, né, de fato receba esse espírito de sabedoria e que entre nessa compreensão de Deus em favor de cada um, né, em favor do povo. E os cristãos que estão envolvidos, de verdade, eles possam, nessa leitura, serem envolvidos nas tarefas cotidianas. Né? Não podem esquecer que a sua vida não está limitada, né, aos horizontes deste mundo, mas ao contrário, todos nós estamos à espera
desse Cristo ressuscitado que virá até nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhe: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Então, no evangelho de hoje, antes de se despedir dos seus discípulos, dos 11, Jesus vai se manifestar a eles e vai convidar eles a serem anunciadores do evangelho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Essa missão, esse convite que Jesus vai fazer. Ele vai dar uma missão aos discípulos: ide anunciar a todos. E no seu agir, a igreja vai realizar a missão. Uma vez que somos enviados, somos convidados a anunciar, a viver essa missão. E aqui ele dá vários exemplos de libertação, de dar dignidade aos filhos e filhas de Deus, a missão de pertencer à igreja. E nós sabemos que o evangelho, irmãos, ele é o fundamento da nossa missão. Então, hoje reunidos em torno do altar, neste domingo, com esse evangelho, peçamos ao Senhor a graça de fato de sermos esses anunciadores. E os discípulos, eles saíram por toda a parte e foram confirmar, através da palavra, através do anúncio. Então, que neste domingo e hoje, nessa festa da Ascensão, celebremos de todo o nosso coração e peçamos ao Senhor que o nosso coração também se eleve aos céus. Mais uma vez, quero lembrar que hoje é Dia das Mães e somos convidados nesse dia também a rezarmos pelas nossas mães e pelas mães espalhadas no mundo inteiro. Estamos na Semana da Novena do Espírito Santo, então hoje no nosso canal aqui do YouTube, na nossa Web TV, às 20h30 teremos mais uma noite da novena. Não perca, participe, convide outras pessoas a estarem conosco para vivermos esse tempo da graça. Tenhamos um belo e santo domingo do Senhor. Que Deus os abençoe. Hoje o Senhor quer entrar na tua casa. É o dia de deixar a salvação de Deus entrar na tua vida. Vivemos uma vida em Cristo, movidos pelo Espírito. O Espírito Santo vem ajudar, vem ao socorro de nossa fraqueza. Pois quero ser conduzido para